Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, vai começar mais uma entrevista, né? Hoje eu estou aqui com o professor Jason Borba para a gente conversar um pouco, né, sobre o comportamento das pessoas durante essa pandemia, né? Tentar entender, né, de uma maneira crítica, né, por que muitas das pessoas, né, se recusam, negam a pandemia, né, furam, né, o isolamento social, né, e tudo mais. Então, para entender dessas questões, né, e tentar buscar uma análise um pouco mais profunda do que é apresentado, né, convidei aqui o professor, né, para conversar com a gente. Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Tá certo. Olha, Guilherme, eu sou professor da PUC, né? Trabalho na PUC desde 1978, sou economista formado pela PUC e mestrado pela Getúlio Vargas aqui de São Paulo, é a ESP-FGV, tudo na área da economia, e também me doutorei pela PUC. Esse doutorado é meio interdisciplinar com psicologia e economia política, tá certo? Com o que eu trabalhei? Eu trabalhei com indivíduo e capital. O indivíduo e o capital, uma abordagem a partir do Marx e do Jung. Jung é vamos dizer, para os marxistas, né, vamos dizer, de todo aquele balcão da psicologia e etc., do marxismo que vai para a psicologia, o Jung é um maldito. Mas o que eu vou fazer? Em 1984, mais ou menos, eu me apaixonei, comecei a ler o Jung, falei, olha, vou criticar esse cara, todo mundo fala que ele é bruxo, que ele é místico, que ele é essas coisas esquisitas para um marxista, e eu me apaixonei pelo Jung. Então, aí criou um problema para mim, Guilherme, que foi um negócio estupendo. Eu entrei em crise. Eu falei, eu sou um cara absolutamente devoto do Marx e do materialismo do Marx. Então, é uma coisa bem marxiana mesmo, né? Eu sou aquele amante à moda antiga, então eu vou no Marx. E aí, psicologia, eu sempre estudei, desde 1975, com o saudoso Maurício Trachtenberg, alguém que é muito conhecido na área de política, de sociologia e etc., né? Ele é, até hoje, né? Ele é meu mentor, apesar dele já ser falecido. E aí ele me introduziu no Wilhelm Reich, que é um freudiano dissidente marxista. Marxista. Isso em 1975, 76. E a partir de 1984 eu abraço o Jung, né? Entro numa baita de uma crise pessoal, porque eu tenho um pé no marxismo, um pé no Jung. Eu falei, eu tenho que arrumar isso na minha cabeça, vou ficar louco. Aí o que eu fiz? Procurei o Maurício Trachtenberg, que tinha sido meu mentor na GV, e aí falei para ele, Maurício, vamos arrumar minha cabeça? Aí ele topou, e nós fizemos um projeto de doutorado Marx e Jung. Então, hoje, com o que eu trabalho? Eu trabalho com várias interdisciplinaridades. Uma é a de economia política marxista, então eu trabalho muito com Marx, com Engels, com Lenin. Então, esses três aí é o meu caminho. Eu sou, aqui eu falei para você que eu sou amante à moda antiga, bem antiga mesmo, porque é Marx, Engels e Lenin, eu não consigo sair daí. E aí eu fiz a minha vida inteira apostando nisso. E, por outro lado, a geopolítica é algo com o que eu trabalho. A geopolítica mundial, a geopolítica do Brasil. E veio carregando, desde 1975, essa interdisciplinaridade também com a economia política, com a psicologia profunda. E agora, essencialmente, a do Jung. Qual é a pergunta aí? A pergunta é a seguinte: é possível, é possível um novo homem? O Marx apostou que sim.
o Jung também. E então eu vou levando essa interdisciplinaridade para ver esse novo homem, o homem que fará a revolução, o homem que será a nova humanidade depois que a gente fizer a revolução. Então, por isso, essa a minha questão, Guilherme. E óbvio, né? Estamos nós dois aqui para conversar sobre a pandemia e os desafios que ela coloca ao indivíduo e à nossa classe proletária. Porque nós temos um problema aí, o problema da consciência de classe. É o nosso problema. Quer dizer, qual é, o que é que está habitando lá no ideário, na esfera ideológica da classe trabalhadora. Então, como é que é isso aí? Hoje está tudo na mão dos evangélicos, votam no Bolsonaro. Esse povo vai ou não vai fazer a revolução? E que impacto teve a pandemia? Sim. Maravilha, professor. Gostei bastante da apresentação. Né? Eu já começo com a primeira pergunta, né? Como eu falei hoje, né, no começo da entrevista, né, na minha apresentação, a gente vê muitas pessoas, né, furando, né, o isolamento social, né, que hoje é a nossa principal arma, né, para combater o vírus, né? Quer dizer, nossa principal arma, na verdade, é a vacina, né? Mas é uma das nossas principais ferramentas para combater o vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas pessoas furando esse isolamento social e num contexto de, assim, pelo menos que eu andei refletindo, aí você me corrige se eu estiver errado, num contexto que se fala muito da reabertura do comércio, né? Tem que reabrir o comércio. Só que o que eu penso, professor? Eu penso assim, se você reabre o comércio, logicamente você vai estar incentivando as pessoas a furarem o isolamento, porque para o comércio abrir, você precisa de que tenha alguém que compre, né? Lá. Eu tô correto nessa minha análise? É interessante, né, para o capital fazer com que as pessoas tenham uma vida, assim, digamos assim, normal em plena pandemia? Eu tô correto ao pensar isso? Eu tendo a ver o seguinte: nós temos a posição dos médicos sanitaristas progressistas, que veem, é claro, que a vacina não é a única solução, como você falou. Você tem que combinar a vacina com o recolhimento social, tudo isso, né? Agora temos um problema. O problema não é só ideológico. O problema é da condição proletária. Você fala em recolhimento social para a classe pobre, para os proletários, eles têm condições. Se você fala em, vamos lá, vamos recolher todo mundo para casa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha, na França, é uma coisa. Lá eles são o centro do mundo. Vamos aqui para a periferia. Já em função do nosso padrão de acumulação periférico, nós chamamos de capitalismo selvagem, é aquele que nós em economia falamos, né? Você extrai a mais-valia do trabalhador com o alongamento da jornada de trabalho, com um salário miserável e com um aumento de intensidade do trabalho cavalar. Então, nós chamamos de capitalismo selvagem. E é isso que nós temos aqui. Então, o trabalhador nem interessa muito o que tem na cabeça dele, porque ele está na condição proletária. O que é o proletário? É aquele trabalhador sem reserva que tem que vender a sua força de trabalho, senão ele não come. Então, veja bem que interessante. Aí a pergunta, né? Escuta, o Estado não pode bancar isso? Essa é a pergunta, porque tem o aspecto econômico. Senão ele vai ter que sair para morrer. Ele vai ter que sair para morrer. Ele já tem deficiências da sua dieta alimentícia já muito precarizada.
É a condição da precarização. Ele já tem, então, doenças, ele já carrega essa situação, o trabalhador proletário, a mulher proletária. Então, se você tira aquele pouquinho, lembra? Deu aqueles R$ 600 de ajuda, né, de auxílio emergencial, e foi muito interessante, né? Porque a burguesia, a alta burguesia do comércio de varejo, foi pegar todo esse dinheiro com uma simples majoração combinada de preços. Então, a inflação, e eles fizeram um verdadeiro rapa ali, e acabou. Então, esta é a pergunta. Nós temos um governo que, além de estarmos numa economia já absolutamente depauperada por uma depressão que começou em 2014, eu tenho os dados para isso, para mostrar, nós estamos em depressão desde 2014. E agora vem a pandemia e derruba mais essa economia, que já está em depressão. E aí você tem um governo que é o governo Bolsonaro, que, vamos dizer, é mais um fator de agravação, em que torna isso mais grave. Então, eu fico olhando, eu falo, puxa vida, mesmo que a classe trabalhadora quisesse voltar para dentro de casa, as condições objetivas da sobrevivência dele não permitem. E ele vai, Guilherme, com consciência ou sem consciência, para o suicídio. Ele vai para isso. Não tem alternativa. Então, a gente pensa que essa coisa do não aderir à reclusão social seja apenas vamos dizer, algo ideológico. E tem o componente ideológico forte, de pessoal que fala, não tem pandemia. Né? E aí é simples, aqueles que poderiam fazer o recolhimento social, que é a classe média, média e alta, você vê como eles estão morrendo. Eles estão indo para a loucura. Agora, para a classe trabalhadora, mesmo que ela tivesse absolutamente consciente, pela condição proletária do trabalhador brasileiro precarizado, ele não poderia fazer. Ele teria que ir para a rua, no mínimo, para lutar. Então, esse é um ponto interessante, mas não invalida a questão, porque você tem, em meio a todas essas considerações objetivas, você tem as subjetivas. Então, é claro, nós estamos num momento em que a consciência da classe trabalhadora vai ter que despertar, porque ela está num sonambulismo de alienação absoluta, tanto pelas igrejas, diferentes igrejas, como por essa simbologia toda embarcada no Palácio do Planalto, né? Então, você está acompanhando que a correlação de forças é muito desfavorável a uma politização da classe trabalhadora. De qualquer maneira, isso vai acontecer. A politização da classe trabalhadora vai acontecer. Então, a minha primeira consideração à questão que você apresenta é objetiva. Que condições reais tem a classe trabalhadora que habita cubículos onde moram 6, 8 pessoas, de fazer reclusão social? Então, você olha assim, a condição mesmo do proletariado não é a condição da classe média. Então, é difícil as condições para recolher. Então, eu fico olhando assim, eu falo, estamos preparando uma catástrofe maior. Se houver uma terceira onda, Guilherme, isso vai virar um genocídio para valer. Já é genocídio, agora vai virar um genocídio para valer. Sim, você falou que trabalha, né, sobre a perspectiva de Marx e de Jung, né? Do ponto de vista, né, da consciência de classe,
né? Como que, então, dentro dessa perspectiva, a gente faz para despertar a consciência da classe trabalhadora nesse cenário de correlação desfavorável? Bom, Guilherme, eu milito na extrema esquerda, né? Então, eu milito no movimento operário, em São Paulo e no Brasil inteiro, no movimento operário, especificamente operário, também envolvendo trabalhadores assalariados em geral de outros ramos de atividade que não são só os operários. E eu venho acompanhando. Nós sofremos, a partir de 2016, o movimento sindical crítico, combativo, autônomo, um golpe gigantesco, tá certo? Você vê que todos os aparelhos sindicais, inclusive o sindicalismo de resultado, o sindicalismo pelego, sofreu fortemente. Quer dizer, desmantelou essa estrutura de defesa dos trabalhadores. E aí os trabalhadores praticamente se dispersaram. Pelo menos aqueles que estavam organizados em sindicatos se dispersaram. Então, nós temos uma tarefa, sim, que é a de aprender muito, praticamente, Guilherme, tendo que aprender o beabá de novo da luta sindical autônoma. Eu vou trazer para você algo que é da minha avaliação pessoal. As esquerdas não estão unidas. Elas não têm, todas as suas correntes e partidos, a mesma perspectiva. Então, tem uma tarefa aí, que é unificar as esquerdas, o que é partido, vamos dizer, é importante você ter um núcleo, né? Que, vamos dizer, vai favorecer e alavancar essa politização da classe trabalhadora, ter um núcleo em cima. E é difícil, é muito difícil você ter a partir da história e da estrutura das nossas esquerdas. Então, eu conheço há algum tempo esse métier e realmente cada um tem um interesse. Por exemplo, vou dizer para você, tem alguns que privilegiam toda um calendário eleitoral, institucional, político, e tem outros que falam, não, a gente tem que se organizar, trabalhar as eleições, mas não é o principal. E isso coloca para nós uma questão fundamental, né? A tragédia que o Brasil vai colher bem antes, se houver uma terceira onda, bem antes de 2022. Então, você que trabalha com esse povo da esquerda sabe muito bem que é um território bem, vamos dizer, bem diverso. São muitas esquerdas. Eu diria para você que a tarefa fundamental seria a politização a partir dos locais de trabalho. Eu sempre privilegio isto. Melhor ir por baixo, junto das bases e trazendo, e é um trabalho que a gente chama de formiguinha, de trabalhar mesmo porta de fábrica, de trabalhar mesmo as comissões de fábrica, junto aos trabalhadores, não só operariado, mas todo o proletariado brasileiro. Eu tenderia a ver algo mais frutífero para o médio e longo prazo do que trabalhar por cima as grandes agremiações políticas de esquerda. Então, nós já temos um aprendizado a colher do que significou a chegada e permanência durante um longo prazo da social-democracia no poder no Brasil. Ela chegou ao poder, a social-democracia. Muito bem, veja o resultado que colhemos. Agora nós temos uma questão, que é pensar essa estratégia. E eu daria para você o primeiro elemento. Vamos buscar o trabalhador onde ele trabalha. Vamos buscar o trabalhador onde ele mora, onde ele vive.
onde ele estuda. Então, eu acho que é por aí que eu tenderia a encaminhar uma estratégia de politização. Não mais por cima, mas uma estratégia de politização vinda por baixo. Isso não quer dizer que eu não goste de partido. Para mim, se não houver o partido, e esse partido formado pela própria classe trabalhadora, nós estamos ferrados. Estamos ferrados. Sim, então esse partido hoje você consegue vislumbrar, né, enxergar hoje no Brasil concretamente ou não? Hoje, vou te ser sincero com o meu ceticismo, não vejo. Eu vejo muito mais provável um novo arranque, uma nova tentativa da própria social-democracia. Eu estou vendo esta elite política social-democrata, mais à esquerda, estou vendo ela tentar se unir. E hoje, você sabe, a gente acompanha no dia de hoje especificamente, que, por exemplo, o Lula, vamos dizer, pesquisas que estão sendo feitas, e parece que é algo que a burguesia já sabe também, ele ganha. Ele ganha no primeiro turno, se vacilar no primeiro turno. Um Delfim Neto, por exemplo, vem e fala, Lula lá, já ganhou. Então, todo o desafio de uma extrema-direita, e você está vendo, o pessoal está dando o último tiro, é a tentativa de um golpe. Tá certo? Então, é a única tentativa. Ou um golpe, e aí quartelada, com exército, etc. Eu acho muito difícil, mas eles vão tentar isto. E, por outro lado, tem uma outra coisa que, de repente, é uma carta na manga do colete, entendeu? Que é abrir alguma ação contra o Lula, reavivar alguma causa daquelas e torná-lo inelegível. Porque é bem interessante. A polaridade já está pronta, a terceira via não vai ter, não tem terceira via. Entendeu? Quer dizer, algo que pudesse contrabalançar, sair no meio aí, entre o Lula e entre o Bolsonaro, sair uma terceira. Já inviabilizou, não tem, não vai sair. Então, talvez você jogue farofa no ventilador, pegando alguma daquelas ações que existem ainda contra o Lula, entendeu? Reavivando ela e jogando ele na inelegibilidade. Se não, a burguesia já contabilizou o Lula. A burguesia trabalha muito bem com o PT, muito bem e obrigado. Então, essa é a questão do mais provável. Então, aquilo que eu falei para você, cara, vamos lá, agora é para dentro da classe, vamos mergulhar dentro da classe, isso tudo, Jazão, você vai votar no Lula? Eu vou, é óbvio, eu quero tirar o Bolsonaro, eu quero tirar esses caras de lá. Eu faço um votinho útil lá, não tem problema, primeiro turno. Mas se o Lula ganhar, se estiver assim, pronto para ganhar no primeiro turno, não, eu já vou na minha linha de sempre, que é buscar o proletariado onde ele trabalha, onde ele mora, onde ele estuda. Eu vou lá, entendeu? Quer dizer, é a minha linha. Então, é mais ou menos isso aí, Guilherme. Eu vejo como curtíssimo prazo, a probabilidade maior é realmente a social-democracia chegar ao poder e fazer mais uma tentativa. Mais uma. Eu vejo a minha perspectiva, que eu estou trazendo para você, de irmos para o local de trabalho, local de estudo, local de moradia, algo mais a médio e longo prazo, um trabalho de formiguinha, que a gente tem que convencer os companheiros da esquerda a fazerem isso, a mergulharem nessa via. Sim. Professor, agora voltando um pouco da questão do... Tá bastante legal, estou gostando. Agora voltando da questão da pandemia, né? Hoje existe, né, um medo, né, de se infectar, né? E uma necessidade que a vida tem que voltar ao normal, né? Isso. E
E o que que acontece, né? Soma isso tudo, tem uma discussão no Brasil, né, que está rolando aí pela CPI e tudo mais, da questão do kit Covid, né? Da Sim, cloroquina, da é, ivermectina, né? isso. De outros remédios que, do ponto de vista científico, são bastante questionáveis e que não tem comprovação, né? Aí eu pergunto para você, esse medo que existe por conta da pandemia é, ele é usado para que essas grandes indústrias farmacêuticas que estão produzindo esses remédios vendem esse remédio a torto direito e façam a população, né, consumir de uma maneira indevida, né? A gente tem também a Uhum. automedicação e tudo mais. Você acha isso? Acho. Eu acho que o pessoal vai atrás onde tiver dinheiro, né? Para vender até kit de necrofilia, quer dizer, kit é absolutamente assassino esse kit. Não é que esse kit COVID ele não afeta, não, ele mata. Então, a cada vez mais vão saindo, tanto é que eles estão falando, é nocivo para as pessoas que têm qualquer cardiopatia, tomar esse kit é se colocar diante da morte. É um mal assim que vem, é um mal súbito, é uma coisa impressionante. Então, gente que tem tomado a cloroquina e tem morrido, porque tem uma cardiopatia, então ele jamais pode ser um remédio para você comprar na farmácia ou para você deixar no ambulatório. E o pessoal está falando, não, mas isso aí é tudo fica a critério do médico. Cuidado com o critério do médico, porque isso aí está sendo falado de uma maneira errada. O médico tem a sua liberdade dentro de um, vamos dizer, protocolo que vem das autoridades, da ciência e etc., fixado pela Anvisa e tudo mais. Ele não pode, por exemplo, pegar um remédio que é bom para frieira, entendeu? E aplicar para cuidar da boca. Ele não pode fazer isso. Então, muitas vezes a gente ouve falar, tal médico está fazendo isso, tal médico está fazendo isso, e a autonomia do médico. Não, não é bem assim, não. Ele não pode estar, de repente, cometendo erros médicos. Por outro lado, né, você sabe a carga ideológica que tem no kit COVID. Essa carga ideológica, ela vem desde o Trump. Então, ela é bem característica de um espectro, de um lugar no espectro político de extremíssima direita. Então, é muito interessante. E ela vem embarcado no kit COVID, vem embarcado aquela coisa absolutamente louca para o que diz respeito a essa pandemia, que é e ficar esperando ou até alimentando um processo que vai levar ao chamado efeito rebanho. Quer dizer, é fazer tudo para o cara, inclusive, não tomar vacina. Então, você veja toda essa verborragia, essa loucura da exposição do Bolsonaro às mídias, chegando no trabalhador alienado, na população alienada, e propagandeando isso, que veio martelando durante todo este processo, e vendendo cloroquina, colocando a sua. Até para avestruz lá, ele mostrou a caixinha da cloroquina, né? Então, isso tudo não é um papo de louco, é o papo de quem optou por uma estratégia. E se essa estratégia fosse vencedora, nossa senhora, a gente teria o Bolsonaro mais 40 anos no poder. Qual é o nosso problema, então? O nosso problema é que é vacina. Tá bom, é vacina. O próprio diretor-geral da OMS veio falar, é um escândalo. O que é o escândalo? A vacina é geopolítica, para começar.
toda a questão da vacina. E não só isso, ela é geoeconômica. Os países centrais compraram todas as vacinas. A África ficou sem, a Ásia ficou sem, à exceção da China. À exceção da China, que tem a sua autonomia. Agora, a América Latina não tem vacina. Então, opa, aí nós encontramos a questão da concentração do poder econômico e geopolítico no mundo hoje, se refletindo exatamente na vacina. Os grandes laboratórios, a produção privada, e acabou, vamos dizer, sendo tudo amealhado pelas grandes potências econômicas, chegando no momento em que os Estados Unidos compraram demais. Então, agora, pegando o excedente de vacinas que eles têm e distribuindo para o mundo. Ninguém pensa nisso. Tu não fala, ó, o bom velhinho, o Biden, está doando vacina. Tu não entendeu o mecanismo, que é o mecanismo da concentração da renda em nível mundial, e a gente chama na extrema esquerda do imperialismo. É isso, e vai ser isso. Então, moral da história, nós temos demônios para tudo quanto é lado, tanto das empresas que querem vender o kit Covid, como das empresas que estão vendendo vacina. Elas estão ali fazendo seus negócios. E é óbvio, quem pode mais chora menos. Então foi chegar o Biden no poder e ele está vacinando todo mundo. E os Estados Unidos já está tirando a máscara, já está fazendo corrida de Fórmula 1 na Indy 500 com 140 mil pessoas, né, no circuito. A Inglaterra já está fazendo festa de abraçar, de pegação, beijo na boca, e está liberando geral para eles e para nós. Perigo máximo. Perigo máximo. Agora que chegou um tal de fungo negro, agora chegou uma série de coisas para as quais nós temos que estar muito atentos. E aí é de chorar como a vacina é uma questão de classe. Enquanto a classe média, média e alta, pode tomar vacina ou não, pode se dar ao luxo de ser burro ideologicamente, suicida ou não, ela pode se dar isso. Ela pode ficar em casa, classe média, média e alta. O restante, não. Não. Não, a condição proletária. Cara, isso é muito sério. Quando você olha lá, onde mora o proletariado, que condições ele vive, se ele não vender a força de trabalho dele, Guilherme, ele morre. E se ele vender, também. Entende a questão? Então, nós temos uma situação que eu vou falar para você. Eu trabalho muito com o inconsciente. E as pessoas estão chegando numa exaustão, porque você explica, e você vê aqueles olhos vazios do interlocutor popular. Ele fala, nossa, eu não consigo entender. Eu não consigo. Como é que eu vou fazer se não tenho prato de comida? Eu vou ter que sair. Eu vou ter que ir para a rua. Andar no metrô, no ônibus. Eu vou ter que ir. Cara, vá acompanhando, Guilherme, a questão toda de um item que é fundamental para nós, que aí a gente não dorme à noite. Chama-se segurança alimentar no Brasil. É um tópico de fronteira, quer dizer, é prato de comida na mesa. A fome hoje tá chegando. Fome. E aí você vai falar, mas é culpa da pandemia? Não. No Brasil, é culpa de uma série de fatores, onde o principal é o governo federal. Isso é o principal fator.
Sim, professor, muita gente, né, na verdade, né, reclama, né, vi notícias, né, do número de mortes e tudo mais, né, e das disputas políticas né, e como de toda uma politização desse período, né? Como que a gente enxerga isso de uma maneira crítica, né? Porque tem questões políticas que a classe trabalhadora ela tem que enfrentar, né? Sim. Por mais que isso seja dolorido, né? E em algumas coisas a gente tem que encarar, né, a realidade como ela é. Como trabalhar esta questão, né? Tipo, de tentar evitar a despolitização, o cansaço de todo esse período difícil, né, que nós estamos vivendo. Eu confio muito, porque eu vivo o Brasil desde, assim, de uma maneira mais consciente, desde 1970 e pouco, tá certo? Foi quando eu entrei na PUC e em plena ditadura, meus colegas sumiam da classe, né? Então, Guilherme, eu vi muito um pêndulo acontecendo durante todo este período até hoje. Este pêndulo das massas dá na direita e, de repente, vai para a esquerda, vai para a direita e vai para a esquerda. E esse pêndulo, o que é que faz esse pêndulo vir de um lado para o outro, fazendo a história de muitas conjunturas políticas, inclusive na ditadura militar, houve momentos assim que a massa veio para fora. Momentos surpreendentes, como as grandes greves do ABC, que criaram, né, o Lula, primeiro o fenômeno Lula e depois o fenômeno PT, o fenômeno MST, fenômenos interessantíssimos. E desde lá, que eu venho acompanhando eu mesmo a história e até participando dela, eu já vi esse pêndulo ir à direita, ir à esquerda, ir à direita. Então, tem forças que muito pouca gente entende e que faz este movimento. Bem agora, em que nós estamos conversando, eu estou percebendo este movimento acontecer. Tá? Então, é uma espécie de alquimia social que quase que acontece por si mesma. Até hoje, eu não li ninguém que tenha me colocado claramente qual é vamos dizer, o algoritmo, quais são as leis que estão regendo esse movimento. É tão interessante porque você chega com os economistas de esquerda, tá certo? E eles vão dizer, é o fator econômico. Nem sempre é. É o fator político. Também nem sempre. É um movimento que pertence a si mesmo. Agora, eu estou sentindo que o pêndulo para o povão está indo mais à esquerda, não só no Brasil. Não só no Brasil. Ele está vindo mais à esquerda, retornando de uma direita. Não é que a direita vai desaparecer e todo mundo vai ficar de esquerda. Não é isso. É que a porcentagem muda. E muda tudo. Então, por exemplo, as próprias pesquisas estão mostrando no Brasil isso. Esse pêndulo acontecendo. Nós, da esquerda, de alguma maneira, a gente tem que aprender a aproveitar esse pêndulo em que as pessoas vão de uma maneira não plenamente, claramente politizada, mas o povo, as massas proletárias mesmo, que formam a grande maioria desse país, a grande maioria,
Não é à toa que os caras querem até impedir que seja feito censo, né, para ver essa proletarização que houve no Brasil. Então, tem esse movimento. Nós vamos ter que aproveitá-lo para acumular consciência, acumular organização quando esse pêndulo voltar. No momento, a condição ainda é muito desfavorável a uma, veja bem o que eu vou falar agora, o conceito que pelo menos pelo qual eu me pauto, uma auto-organização da classe trabalhadora. Ainda é muito desfavorável, mas a gente já está bem calejado, entendendo, estudando, vendo como é que esta classe, onde ela está localizada, qual é o fator. Nós temos que entrar lá, trabalhar lá, trabalho de formiguinha, aproveitando este impulso que não somos nós que determinamos. Ele é do social, autônomo. Então, você tem que aproveitar essas idas do pêndulo da direita para a esquerda. Né? Então, é aí que eu estou atento, olhando bem, vendo o momento de me inserir nesse trabalho, um trabalho para quem tiver consciência e for a opção política de ir fazer esse trabalho lá junto à classe. Então, é mais ou menos assim que eu estou vendo. Temos que fazer isso. Trabalho de formação de militantes, quadros. Vamos fazer isso. Imaginem que nessa ida você tenha força suficiente, atenção o que eu vou te falar agora também, para nós chegarmos numa forma superior de auto-organização da classe, que é o seu partido de classe. Aí você, com certeza, você vai perguntar para mim, não, mas o que tem aí não são os partidos da classe? No meu entender, ainda não. Nós precisamos realmente de um, desculpe o termo, depois você edita, um puta de um partido propriamente da classe. Então, nossa, tem um trabalho dolorido, como você falou, para ser feito dentro da esquerda. Um trabalho de autocrítica, de autoconscientização dos quadros de esquerda. Que erros foram cometidos. Nossa Senhora, eu me incluo nisso. Eu também cometi erros. Eu acho, olha o que eu vou te falar, hein? Eu acho que nós tivemos condições de 2000, principalmente de 2004 para cá, de termos formado um partido da classe dentro da classe. Acho que nós tivemos condição. E essa condição não foi aproveitada. Então, eu estou entrando, estou me inscrevendo para esse debate dolorido que você está falando, com esta posição, com esse diagnóstico. Dá a cara para bater, dói, né? E vamos discutir, tá certo? Pode ser que eu esteja errado. Pode ser. Talvez até seja provável que eu esteja errado. Mas, no momento, eu penso que uma oportunidade, Guilherme, foi perdida. Nós perdemos um balancê desse. E o que nós estamos amargando é a derrota de ainda não termos um partido de massa. Agora eu fiquei curioso. Por que você acha isso? Porque eu acho que... Eu vou falar. Ali. Eu acho que nós tínhamos um movimento operário poderoso para formar um partido, um movimento operário de oposição ao PT no poder, à social-democracia no poder. E, para mim, a concepção de partido é aquela do Partido Operário Revolucionário mesmo,
né? Então, é aquela coisa do Marx, do Engels, do Lenin. Não é só um partido popular, é um partido que tem um núcleo duro operário. E eu acho, como militei no movimento operário muito intensamente, mais bem de 12, 13, 14 anos, então, eu acho que nós tínhamos massa crítica para formar um núcleo operário, partidário. Porque qual é o problema? Quando veio a porrada, ela pegou os sindicatos. E os trabalhadores não tinham saído ainda do sindicato. Então, como atingir o sindicato? É como se você passasse o pé no formigueiro. Os trabalhadores ficam com cada um para si. Acabou o sindicato, acabou a referência. Não, nós já tínhamos que ter preparado a referência nesse período anterior. E aí é que vem a discussão, né, Guilherme? Mas, olha, tínhamos massa crítica para isso? Nós tínhamos um núcleo operário militante, aguerrido, em luta para poder formar o núcleo de um partido, a espinha dorsal de um partido da classe nesse período? Então, alguns dos meus companheiros acham que não tínhamos ainda e, por isso, a gente não conseguiu fazer o partido. E aí vem o Jason e fala, tínhamos. E aí começa a discussão, tá certo? Quer dizer, então, por que tínhamos? Ué, já tínhamos um movimento envolvendo todos os estados assim, de fronteira, né? Então você pega desde onde havia proletário, onde havia operário, essa semente dentro da classe combatível, estava lá. Era realmente fazer o upgrade da organização para o nível partidário. E aí deixa vir a porrada da burguesia, porque aí a referência não é mais o sindicato profissional, aí a referência é política, é o partido. Eu acho que já. Aí é isso que vai discutir. Tinha massa crítica para fazer isso? Jason, tinha. Alguns companheiros valorosos, inclusive, aonde se dá a discussão, não tinha. Sim. Jason, você falou desse pêndulo, né, das massas. A gente teve, né, uma manifestação no dia 19 de maio. 19? Não, agora fugiu a data. A gente teve uma manifestação contra o Bolsonaro nesse último período, né? 19 de maio Isso. vai ser a próxima, 19 de junho vai ser a próxima manifestação. Aquela manifestação, Isso. no seu entendimento, pode significar uma virada do pêndulo para a esquerda? Eu acho que essa virada do pêndulo para a esquerda, as manifestações estão, vamos dizer, expressando isso. É uma expressão disso. Mas isso está acontecendo por fatores muito complexos dentro da alma proletária, se a gente pode chamar assim, na alma da classe. Ela tá vendo, ela está sendo golpeada, Guilherme, de uma maneira pavorosa, todo dia com mortes, todo dia o cara não sabe, ele come o almoço, ele não sabe se vai comer a janta. Então, todo dia isso está acontecendo, as crianças, tudo. A violência na sociedade civil é uma coisa impressionante o que a violência aumentou. Então, tudo isso nas comunidades, nos bairros, nos distritos operários, proletários. Então, isso está terrível. Quer dizer, não tem. Então, é como aquele negócio, não é por um avanço de compreensão, é movido à porrada. Isso está acontecendo. Então, talvez, olha o que eu estou falando, você convoque um movimento como esse,
que está absolutamente, na minha opinião, sob absoluto controle da social-democracia de esquerda, das organizações e lideranças da social-democracia de esquerda. É ela quem está chamando, porque se ela não chamar, ou se ela conduzir esse movimento até ele acontecer, a data, e de repente puxa o tapete. Nós já não experimentamos isso, não uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes? Já experimentamos. De repente, não vai ao encontro dos interesses de determinados setores da esquerda social-democrata. Então, é interessante, eu já vi isso acontecer, o desencanto. Olha, estava tudo pronto, tudo combinado para acontecer o movimento, a greve, uma greve geral. Alguém puxou o tapete. Dentro da esquerda, não é da direita, dentro da esquerda. Então, é algo que eu sempre fico aguardando. Porque, veja, Guilherme, se isso um dia acontecer, para valer, vai surpreender todo mundo. Você chama o pessoal para fazer o movimento, sei lá, 19 de junho agora, né? Parece que vai ter uma... Eu não lembro também a data, mas agora está agendado de novo um retorno às ruas. E, de repente, explode. De repente, explode. É a massa proletária indo além das suas lideranças. Jason, isso pode acontecer? É um milagre? Não, não é um milagre. Isso já aconteceu muitas vezes. O Lenin testemunha isso. A classe na rua, sozinha na rua, se automobilizando na rua de uma maneira espontânea. Olha, Lenin falando em espontaneísmo, né? Não é espontaneísmo, essa espontaneidade da massa passando por cima das suas lideranças, que estavam medrosas, entendeu? Então, já viu o Marx a mesma coisa, o Engels tem vários relatos. Olha aqui, ó, agora a elite, a vanguarda, tendo que correr atrás da massa, porque a massa veio com tudo. Então, eu olho isso no passado, pode acontecer no Brasil? Pode. Você pode antecipar que será em dia 19 de junho, agora, no retorno? Não posso antecipar. Eu vou ter que ver isso acontecer. E será muito auspiciosa essa surpresa para nós. Eu diria para nós, até da extrema esquerda. Aquela surpresa maravilhosa, né? Que de repente o povo acorda e aí sai de baixo. Vira o quê? Vira um Chile. Vira o Chile. Pensa que é só no Chile que tem Chile? Não, aqui também pode ter. Pode ter, sim. Pode ter. Sair daqueles que querem manobrar a massa, né? Manobrar a massa. Enquanto a massa ainda estiver fraca, ele manobra. Mostra poder. Guilherme, imagina alguém falar assim, a esquerda está na minha mão. A esquerda está na minha mão. Prova que a esquerda está na tua mão. Provo. Está vendo aquele movimento que está agendado para acontecer? Não vai acontecer. E não acontece. Imagina que cacife político tem o cara para puxar o tapete, deixar o movimento pendurado na brocha. E nós já passamos por essa humilhação nesse passado recente várias vezes. Seria o caso de pegar, né, tudo aquilo, agora vai, a esquerda está unida. Aí o dono da esquerda fala, agora eu não quero mais, tira tudo. E aí fica aqueles gatos pingados, certo? Quantos 1º de maio não foram assim? Só para falar de 1º de maio. Nossa, nem me fala. Então, é isso. Guilherme, é uma dialética maravilhosa de se viver. Né? Eu confio muito no proletariado brasileiro,
um proletariado que vem ainda com um grau de politização ínfimo, alienado até, tá certo? Então, mas é classe. Vai ter um momento que vai vir. Fica morrendo quietinho nas filas dos hospitais, fica morrendo quietinho dentro de casa, fica morrendo quietinho, entubado, até que chega uma hora que acontece. Aí acontece com quem sobreviveu. Sim. Ô, Jazão, a gente vê ainda muita gente, né? Agora me veio essa questão, que apesar de toda a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil, ainda, né, mantendo seu apoio ao Bolsonaro. A gente sabe que tem aquele núcleo duro que a gente é o núcleo que a gente vai ter que combater, né? Mas a gente sabe que tem um Isso. setor, mas a gente sabe que tem um setor mais amplo, né, que a gente ainda precisa conversar. Como que você, como que você vê essa questão? Olha, vou falar uma coisa para você que eu aprendi no movimento operário. Quem politiza o operário é o operário. Não é o professor. É o operário. Quem politiza o povo, aquele pessoal que mora na periferia, é aquele cara que mora na periferia. Ele não vai entrar assim no canto, estou dizendo aquele que está fazendo a sua autocrítica. Está despertando. Puta, que porcaria que eu fiz de votar no Bolsonaro. Que porcaria que eu fiz de fazer isso. E o golpe foi muito grande, não é só a desilusão política. Morreu gente. Está morrendo gente, tem gente com fome. Tem criança na rua pedindo comida. Então, nesse momento, o cara está sob um golpe muito forte, que chama-se desilusão. Então, ele está nesse momento. Ele está assustado. Vai vir o pessoal, todo mundo querendo pescar nesse negócio, mas ele irá dar ouvidos a quem mora e sofre junto com ele, a quem trabalha e sofre junto com ele. Então, o nosso trabalho é entrar nessa estrutura complexa de politização. Por isso que eu falei para você que não é rápido agora. Nós temos que acelerar isso, aproveitando o contexto geral, mas em si é muito trabalhoso. Formarmos uma rede de influencers. Não tem agora os influencers aí que ficam Nós temos que arrumar tudo isso. E os influencers que são lá da comunidade. Aquele cara que vai falar direto, olho do olho, nos moradores da rua dele, do bairro dele. É isso aí. Chega o Jason, lindinho, assim, né? Lindo, branquinho, careca, vem todo intelectual, cheio de livro. O cara fica olhando, olá. Sabe como é que eles me chamam? Olá, professor. Até eles me chamarem de Jason, demorou muito. Porque se precisa da confiança. Não é porque você tem o saber. E este, Guilherme, é a grande tara das correntes de esquerda. Acham que são assim os feiticeiros que vão chegar com o saber revolucionário, a consciência e falar com aquele cara lá da rua, da fábrica, que morreu, tomou pau da polícia, o filho apanhou. Cara, não é assim. Não é assim que o povo ouve. Não é assim que se dá a politização. Então, nós temos que procurar aquele que é lá de dentro. E vem e se sensibiliza politicamente, olho no olho, com o que nós trazemos. Esse é o ponto. Está a fim de fazer esse trabalho? Estou a fim de fazer esse trabalho.
quero discutir. Cara, se prepare e tenha muita paciência para discutir com todo mundo, N vezes, repetir os argumentos e, principalmente, lutar junto. Porque senão você não é ouvido dentro da classe. Não é ouvido. Não é o currículo Lattes que faz você ser ouvido dentro da classe. Eu publiquei 40 livros. Eu trabalho isso, trabalho aquilo, eu participo de encontros internacionais. Nada disso vale. Nada disso abre o coração do militante que vai formar o partido. Sem ele, você não forma o partido. Não forma o partido. Isso eu aprendi. Não forma. Quer dizer, ou vem aquele partido lá de baixo, ou não virá de lugar algum, porque de cima não vai vir. Vai vir. Mas olha o que eu estou te falando, como a história demonstra, para participar do poder. Em nome da classe proletária. Mas não é a classe proletária exercendo o seu poder. Não é? Sim. E, Jason, estamos quase encerrando aqui, né? Eu queria te fazer fazer mais uma pergunta. Muito se discute, né, do comportamento do indivíduo pós-pandemia, né? Do que muda, do que vai mudar, do que continua, né? Como que você enxerga essa discussão, né? Porque para mim particularmente, eu acho que você tem que discutir o comportamento do indivíduo num determinado contexto social. Se a gente não rompe esse contexto social, não adianta nada a gente discutir o comportamento do indivíduo. Como que você enxerga essa questão, esse debate? Eu enxergo assim, Guilherme, todo mundo anseia pela volta à normalidade. Tá certo? A chamada normalidade. Vai voltar agora. Vai tudo continuar. O Brasil entrou, vou falar de Brasil rapidinho. O Brasil entrou numa depressão a partir de 2014. O nível do PIB caiu aí para menos 15%. Por isso é cômico você falar que, em relação a dezembro de 2020, o PIB agora, no primeiro trimestre, cresceu 1, alguma coisa. Você olha o gráfico, então, é cômico. É cômico, porque não é essa a questão mais. É que nós já estamos no meio de uma catástrofe que pode piorar. Agora eu vou falar uma coisa para você que é estranho. A crise, tem uma crise, sim, da pandemia. Tudo bem? Mas tem uma outra crise, muito pior do que a pandemia, que é uma crise da estrutura da acumulação, primeiro no Brasil, segundo, no mundo todo. Então, é muito interessante você ver as análises dos economistas, né, internacionais. É meu trabalho, eu fico lendo isso daí, como é que eles veem esse momento pós-pandemia. Esse momento pós-pandemia, eles estão esperando, sabe o quê? Uma puta crise econômica. Então, a pandemia veio como que maquiou um pouco essa crise econômica, porque ela deu uma justificativa extraeconômica. É um vírus. É por causa de um vírus que nós estamos assim com esse problema. E não é. E não é. Tem outras questões estruturais do sistema que vão nos cobrar muito alto agora. Agora, o pessoal, então, está vendo problemas para a recuperação, não do Brasil. Do Brasil é óbvio que está com problemas, mas para a recuperação da Europa, dos Estados Unidos, a normalidade lá
vai dar ensejo à abertura de uma crise chamada crise cíclica. Não é nem a abertura, é a continuidade dela. Muito bem. Posto isso, Jason, então qual é o rescaldo? Porque você está falando numa crise cíclica. A crise cíclica é um mergulho e depois uma recuperação. Sim, são recuperações cada vez mais difíceis que estão acontecendo, cada vez mais difíceis, que estão acontecendo desde as últimas crises cíclicas. Então, 2000, 2008, 2014 e agora 2019. Eu sou especialista em ciclos econômicos. Muito bem. E aí, então, Josão, crise cíclica. A economia cai, a economia sobe. Não é só isso. Você tem problemas que estão sendo acumulados na economia mundial. E aí vai a minha... O pessoal não gosta muito de conversar comigo porque eu sempre coloco essa questão. A pandemia, essa crise, é um passeio no parque, perco tudo que virá. E o que virá, Jason? Ah, sim, no GECOPOL, lá na PUC, que é o grupo de economia política que eu lidero na PUC, é um grupo de pesquisa, nós trabalhamos com um cenário que não é hoje que nós vamos discutir, mas eu vou botar na mesa. O cenário que as causas que provocaram no mundo as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, estão mais do que maduras para uma Terceira Guerra Mundial, onde a humanidade, literalmente, não por um vírus, mas por uma hecatombe militar, geoestratégica mundial, a humanidade vai precisar muito do proletariado para continuar enquanto humanidade. Então, vamos aprender agora, aprender bem, tirar as lições qualitativas, profundas, dessa crise provocada por esse vírus que revelou seu caráter de classe. É um vírus para matar a classe trabalhadora. É isso, o sistema de saúde popular em todos os países é que foi o alvo desse vírus. Então, aproveitar essas lições em que a vida está ameaçada, expandir essa lição e nos prepararmos para o que realmente vai ser o desafio de revolução ou barbárie. Isso vai se apresentar de uma maneira muito concreta para nós no futuro, surpreendentemente, muito próximo. Dá muita discussão. Mas é isso que eu vejo. Não tenho nenhuma esperança numa normalidade do sistema capitalista daqui para frente. Não por causa do coronavírus, mas por causa das suas questões estruturais. Tá certo? E eu achava que já estávamos, né, nessa lógica do socialismo e barbárie. Mas, enfim. Não, por enquanto é café, é só para experimentar e acordar, sabe? Acordar, né? Com essa catástrofe toda. É assim que a classe acorda. E vamos nós nos prepararmos para que a classe esteja organizada para apresentar a sua alternativa quando for barbárie ou revolução. Sim, vida certo. ou morte. Certo. Então, acho que é isso, né, Jason? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates, né? Infelizmente, a nossa conversa vai ter que acabar, né? Porque eu tenho uma outra entrevista para fazer às 8 horas, né? Mas, assim, foi uma conversa sensacional, gostei bastante, né? Eu achei muito, muito produtiva, achei muito boa, né? Acho que foi um acerto do canal ter te chamado aí para a gente trocar esse papo, superou, né, as expectativas, e quando acontece isso é bem legal, né? Tu debate Certo, tá certo. mais além,
né, do que eu planejava, do que eu me organizei aqui. Então, gostei bastante da nossa discussão e peço para você fazer as considerações finais. Tá certo, olha, estamos à disposição, o Jason, tem o mundiwar.com, que é um site que eu estou começando a colocar no ar agora, vocês podem ficar, mas existe um Mundiwar no Facebook. E lá vocês podem me acompanhar também nas análises de conjuntura geopolítica e geoeconômica, tá certo? Eu sou professor, então, da PUC, do Departamento de Economia, onde eu tenho espaço para desenvolver essa discussão que eu estou levando com vocês. Então, é um departamento, um dos poucos departamentos onde a gente pode politizar pesado, né? Como eu trouxe para vocês essa agenda. Nós temos um grupo de professores poderosos lá, com muita experiência, com muita militância, para trabalhar esses horizontes difíceis, né? Estratégicos. Eu sou também da diretoria da APROPUC, Associação dos Professores da PUC de São Paulo. Tá certo? Então, a gente faz também a militância dentro da PUC. Então, é isso. Eu também sou do Espaço Marx de São Paulo. Então, a gente está envolvido nisso. Vamos discutindo Marx, Engels, até onde eles podem iluminar nosso caminho. Contem comigo, me acompanhem no Facebook e vamos nós. E, Guilherme, estou à sua disposição para fazer algum retorno aí, principalmente quando estoura a guerra no Oriente Médio, em tudo quanto é lugar, o pessoal me chama, né, para fazer avaliação. E agora, como é que é, tal coisa? Então, eu fico à disposição de vocês, sim, que foi muito, falo isso, foi muito gostoso o papo com você. Muito gostoso, produtivo. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado ao professor, né? Quero agradecer a você que estiver nos assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo no YouTube, outros vídeos que o canal produziu, né, no YouTube, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse e outros vídeos nas redes sociais. Então é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação. Terá bastante coisa muito interessante aí. E até a próxima, pessoal. Fui!